Você já se perguntou por que Deus simplesmente não mata Satanás para que as pessoas não pequem mais? Com tanta maldade no mundo, se Deus é realmente todo-poderoso, por que Satanás ainda está vivo? Porque Deus permite que o diabo continue enganando as pessoas. A criatura que continua trazendo tentações, mentiras e sofrimento para a humanidade. Sabemos que Deus é santo e que ele odeia o mal. Então, por que ele simplesmente não destrói Satanás de uma vez por todas? Afinal, o Senhor é capaz disso. Com apenas uma palavra, ele poderia fazer Satanás desaparecer para sempre, mas não fez isso. E esse é o mistério que vamos discutir neste vídeo de hoje. Na verdade, a resposta para essa pergunta não se baseia apenas em um simples sim ou não. Em vez disso, quando abrimos a Bíblia, vemos que há uma razão mais profunda para Deus não eliminar de uma vez Satanás e os anjos caídos. Neste vídeo você vai entender melhor o plano eterno de Deus e por que até mesmo o mal tem um limite estabelecido pelo céu. E se você acredita no Senhor, pode deixar um comentário abaixo. E diga também se você acredita que Deus existe. E não se esqueça de curtir e se inscrever para que possamos postar mais mistérios e revelações da Bíblia. Então vamos começar. Primeiro, antes de Satanás se tornar inimigo de Deus, sua natureza era diferente. Antes de ser chamado de Satanás, ele tinha outro nome. Ele era Lúcifer. O significado do seu nome é portador da luz ou estrela da manhã. Ele não era um anjo comum. Ele era uma das criaturas mais elevadas no céu. Ele era um querubim, um dos mais próximos da presença de Deus. Segundo a Bíblia, ele foi criado com extraordinária beleza, sabedoria e glória. Era como se cada detalhe nele fosse perfeito. Ele era cercado por pedras preciosas. Ele transbordava luz e muitos dos anjos olhavam para ele e o seguiam. Deus não criou Lúcifer como um ser mau. Ele foi criado como um belo reflexo da glória do Criador. Mas com o tempo, algo começou a mudar em seu coração. Tudo começou com um simples sentimento, o orgulho. Por admirar demais sua própria beleza e poder, ele começou a pensar que merecia uma posição mais elevada do que aquela que lhe foi dada. Por causa disso, o presente que ele tinha acabou se tornando a razão de sua queda. Aos poucos, o orgulho foi consumindo sua mente, e à medida que seu desejo por glória própria aumentava, a escuridão foi entrando lentamente em seu coração. Para Lúcifer já não era suficiente adorar e servir a Deus. Ele queria algo maior, queria ser adorado, queria se exaltar até o trono de Deus. Segundo o que ele disse, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei como o Altíssimo. A partir de então, tudo mudou. Um servo tornou-se rebelde, e ele não ficou sozinho. Conseguiu convencer grande parte dos anjos a se juntarem à sua rebelião contra o próprio Criador. As criaturas que antes adoravam a Deus tornaram-se parte da rebelião no céu. E foi aí que começou a primeira guerra. Muitas pessoas têm crenças erradas sobre Deus e Satanás. Alguns até pensam que os dois são iguais, como se houvesse uma batalha sem fim entre a luz e as trevas, céu contra inferno, bem contra o mal. Mas, de acordo com a Bíblia, essa luta nunca foi equilibrada. Deus não tem igual. Nenhuma criatura no céu ou na terra pode se comparar a ele. Satanás nunca foi rival de Deus. Satanás é apenas uma criatura, e nenhuma criatura pode ser mais poderosa do que o próprio Criador. Por isso, quando Lúcifer se rebelou, ele não se tornou uma força oposta equivalente a Deus. Na verdade, desde o momento em que ele se afastou da luz, ele já estava derrotado. A ideia de que o bem e o mal são forças equilibradas não vem realmente da Bíblia. Mas isso geralmente vem de filmes, filosofia e histórias inventadas pelas pessoas. Mas no reino de Deus, só existe um verdadeiramente poderoso. Deus não está lutando para saber se vai vencer. Ele já venceu desde o início. E a rebelião de Lúcifer já tem um fim determinado. No livro do Apocalipse, a guerra no céu é descrita claramente. Houve uma batalha. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E Satanás também revidou com seus anjos caídos. Satanás não veio sozinho. Ele tinha um exército com ele, mas do outro lado, o defensor do reino se levantou. E Miguel, o arcanjo, o guerreiro da fidelidade, comandante dos exércitos celestiais e protetor do povo de Deus,
E quando a rebelião estourou no céu, Miguel se levantou empunhando sua espada flamejante. Ele convocou o exército celestial para defender o reino de Deus contra a maior traição que já aconteceu em toda a criação. Na verdade, já está escrito o destino de todos. À medida que a tensão aumentava no céu, o exército dos anjos fiéis se posicionou atrás de Miguel, prontos para a batalha mais importante de toda a criação. Mas não importa o quão grande seja a rebelião, só haverá um resultado. Isso já estava escrito desde o princípio, de acordo com o livro do Apocalipse, mas eles não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele foi lançado na terra junto com seus anjos. Assim terminou a primeira queda de Satanás. Ele foi derrotado e todos os anjos que o seguiram caíram junto com ele. Lúcifer nunca teve chance contra seu próprio Criador. O antigo anjo mais brilhante tornou-se um rebelde expulso. E repare nisso, não foi o próprio Deus quem lutou no campo de batalha. Ele não precisou descer e lutar para derrotar Satanás. Os anjos fiéis de Miguel foram os que cumpriram a ordem do céu. E isso tem um significado profundo. Mostra que Deus não precisa medir forças com Satanás. É assim de grande a diferença entre eles. A queda de Lúcifer não foi uma luta justa. Foi um julgamento, uma expulsão do reino de Deus. E desde então começou o exílio dos rebeldes. Mas a pergunta é, quem são realmente os anjos caídos? Depois de serem expulsos do céu, Satanás caiu junto com os anjos que o seguiram. Eles são o que chamamos de anjos caídos, seres que antes estavam na presença de Deus, mas agora estão na escuridão. Aqueles que antes eram adoradores no céu tornaram-se inimigos da humanidade. E é aqui que muitas pessoas costumam se confundir. Alguns pensam que Satanás, demônios e anjos caídos são todos iguais, mas, de acordo com a Bíblia, há uma diferença clara entre eles. Os anjos caídos eram realmente anjos antes. Foram criados santos, moravam no céu e fizeram parte da rebelião de Lúcifer. Por isso, quando Lúcifer caiu, eles também caíram junto com ele. Mas mesmo tendo sido expulsos do reino de Deus, eles não perderam sua natureza espiritual. Ainda têm poder, ainda têm inteligência e ainda conseguem agir. O que perderam foi apenas o seu lugar no céu. Mas lembre-se disso, eles não se tornaram demônios. Isso é diferente. E agora, quem são os demônios? Se os demônios não são anjos caídos, então quem eles são? Na verdade, a Bíblia não explica diretamente de onde vieram realmente os demônios. Mas há uma coisa que é clara. Os demônios são espíritos sem corpo. Eles não pertencem ao céu, mas também não fazem realmente parte do mundo humano. Eles são como espíritos errantes que não têm uma morada permanente. Por isso, estão sempre procurando um corpo para possuir. É por isso que muitas vezes Jesus libertou pessoas possuídas por demônios. Eles precisam de um corpo para agir no mundo físico. No Evangelho de Lucas, havia um homem possuído por muitos demônios na região dos Gerasenos. Quando Jesus os expulsou, os demônios imploraram: segundo eles, não nos mande para o abismo. Em vez disso, pediram permissão para entrar em um grupo de porcos. E é aí que vemos a situação deles. Eles vagam sem rumo, procuram um lugar para habitar, procuram uma pessoa que possam controlar. Mas os anjos caídos, eles são diferentes, eles não procuram um corpo. Eles têm uma posição mais elevada, porque eles já fizeram parte da ordem celestial, ainda têm hierarquia, organização e influência. Eles não agem sem direção. Eles têm um sistema, eles têm um plano. E foi isso também que o apóstolo Paulo disse. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas e forças espirituais da maldade. Os principados e potestades mencionados aqui são anjos caídos. Eles não estão apenas assustando as pessoas. Eles têm influência sobre os reinos, sistemas, culturas, governos e até mesmo sobre a direção do mundo. Enquanto os demônios costumam atacar indivíduos, os anjos caídos atuam de forma mais ampla. Eles são como governantes das sombras no mundo espiritual. Mas é aqui que a pergunta se aprofunda ainda mais. Se Deus sabe de tudo isso, por que ele permitiu que eles permanecessem? Por que ele não os destruiu logo após a rebelião? Em vez disso, ele os lançou aqui na terra.
E desde então, o campo de batalha não está mais no céu, mas aqui no mundo dos homens. E para entender isso, primeiro precisamos compreender uma coisa importante. Os espíritos não morrem como o corpo físico do homem. O próprio Jesus disse que Deus é espírito, e quando Deus criou os anjos, ele os fez seres espirituais. Isso significa que eles não têm um corpo físico que envelhece, se machuca ou morre como o nosso. Como os anjos são seres espirituais, a natureza deles é diferente da dos humanos. Eles não morrem como o nosso corpo físico. Por isso, Satanás não pode simplesmente desaparecer da maneira que as pessoas pensam. Ele não é um humano que envelhece, adoece e morre. Ele é um espírito. E o reino espiritual não segue as mesmas regras do mundo físico. Mas há uma razão ainda mais profunda para Satanás ainda não ter sido completamente julgado. Deus é totalmente justo. E em sua justiça perfeita, nenhuma criatura é simplesmente destruída sem julgamento. Há um tempo determinado para tudo, até mesmo para Satanás. O dia do seu julgamento final ainda não chegou. Não é porque faltam provas contra ele. Não é porque Deus ainda tem dúvidas. Mas porque o julgamento faz parte da ordem divina do céu. E lembre-se disso, né? O julgamento de Deus não é apenas uma simples punição. É uma demonstração pública da verdade. Um dia em que toda a verdade será revelada diante de toda a criação. É por isso que o livro do Apocalipse menciona repetidamente o grande dia do julgamento. Esse é o dia em que tudo será revelado. Segredos, atos, decisões tomadas. E não serão apenas as pessoas que enfrentarão o julgamento. Até mesmo os anjos estarão incluídos. Ninguém poderá dizer que não teve a chance. Ninguém poderá dizer que não foi ouvido. E ninguém poderá dizer que Deus não foi justo. Esse dia ainda não chegou, mas está claro na Bíblia que esse dia vai chegar, e nada poderá impedi-lo. Agora vamos falar sobre o dia do julgamento. Porque Deus ainda permite que Satanás permaneça? Até agora. Porque Deus não age como os homens. Nós queremos soluções instantâneas. Quando há algo ruim, queremos que desapareça imediatamente. Quando há maldade, queremos que acabe logo. Mas Deus não age apenas por emoção. Ele tem um plano, ele tem o seu tempo. E cada dia que passa faz parte de um propósito maior. Cada provação, cada escolha do homem, cada batalha que enfrentamos. Tudo isso tem um lugar no plano maior de Deus. E a espera de Deus não é sinal de fraqueza. É uma demonstração do seu amor, compaixão e justiça. Assim como Satanás foi expulso do céu, também chegará o dia do seu julgamento completo. Quando esse dia chegar, ele não escapará. Mas isso só acontecerá no tempo determinado pelo próprio juiz. Nem antes, nem depois. Enquanto esperamos por esse dia, há algo que devemos lembrar. Deus não se esquece. E mesmo que às vezes pareça que ele está demorando, ele nunca falha. Capítulo 9. O plano maior. Aqui está uma verdade importante. Deus não perdeu o controle do universo. Ele não foi surpreendido pela rebelião de Lúcifer. Ele também não teve dificuldade em impedir Satanás. Na verdade, Deus escolheu permitir que a história continuasse até o momento certo do juízo final. Por quê? Porque ele quer ensinar algo à humanidade. Perseverança, discernimento, fé e total confiança em sua justiça. O triunfo de Deus não se mostra apenas na destruição imediata do mal, mas isso é mostrado na redenção completa. Ele não apenas destrói o que está errado, ele também transforma as pessoas que estão dispostas a se aproximar dele, e à medida que a luta continua, fica mais claro quem realmente escolherá a luz e quem escolherá a escuridão. Apesar disso, Deus também é quem tem todo o poder. Você se lembra de Jó? Satanás tentou destruí-lo, mas há uma coisa importante a lembrar. Satanás nem sequer podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. Isso significa que até mesmo Satanás tem limites. E mesmo quando Deus permitiu que ele testasse Jó, Deus ainda usou a situação para mostrar sua glória. Isso não é uma luta justa. Isso é autoridade absoluta. O poder de Deus é absoluto. Nada no universo está fora do seu controle. Até mesmo Satanás, com toda a sua raiva e maldade, só pode agir dentro dos limites permitidos por Deus. Mas há outra pergunta que as pessoas costumam fazer. Se Deus já sabia que Lúcifer iria se rebelar, por que ele ainda o criou? E é aqui
que entendemos algo muito importante para Deus. Para Ele, a escolha verdadeira é mais importante do que a obediência forçada. Isso é o que chamamos de livre-arbítrio. Deus não criou robôs. Ele não criou os anjos como máquinas programadas sem vontade própria. E o mesmo vale para os seres humanos. Ele deu a cada criatura a capacidade de escolher. Escolher se vai obedecer ou se vai se rebelar. Escolher se vai amar a Deus ou se afastar dele. E sim, isso inclui Lúcifer, inclui os anjos caídos, inclui você, e também me inclui. Mas agora a pergunta fica ainda mais profunda. Se Deus já sabia que alguns escolheriam se rebelar, por que ainda assim lhes deu liberdade? A resposta é mais simples do que muitos pensam, mas é muito profunda. Porque sem liberdade, não existe amor verdadeiro, né? O amor não pode ser forçado. Ele não pode ser ordenado ou programado em uma criatura. O verdadeiro amor é escolhido de forma voluntária. Se Deus apenas nos obrigasse a amá-lo, ele não seria um pai. Ele seria um ditador. Por isso, quando ele criou os anjos, deu a eles o livre-arbítrio e fez o mesmo quando criou o ser humano. Deus não quer obediência falsa. O que ele quer é um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com escolha, um relacionamento com amor, um relacionamento dado de livre e espontânea vontade. Mas junto com essa liberdade vem a possibilidade de alguém se afastar dele. E foi exatamente isso que Lúcifer fez. Ele escolheu se rebelar. E desde então até hoje muitas pessoas também tomam a mesma decisão. Mas mesmo assim, Deus não tirou o dom do livre-arbítrio. Porque mesmo havendo maldade e rebelião, a liberdade ainda é o único caminho para o verdadeiro amor. Pense nisso. Qual é o valor da fé se você não tem a chance de duvidar? Qual é o sentido de obedecer se você não tem a opção de desobedecer? E como pode ser verdadeiro o seu amor por Deus se você não tem outra escolha? Deus não quer seguidores que obedecem apenas por obrigação. O que Ele quer são filhos que o amem de livre vontade. Por isso, Ele permite que a liberdade permaneça. Mesmo que às vezes isso traga dor e confusão. Mesmo quando Satanás se rebelou, Deus não tirou o livre-arbítrio que Ele deu à criação. Porque se Ele fizesse isso, seria como negar sua própria natureza amorosa. Agora, a pergunta novamente é: Deus pode retirar a liberdade? Pense sobre isso. E se Deus te desse a liberdade de escolher, mas no momento em que você errasse, Ele te apagasse imediatamente? Isso ainda poderia ser chamado de verdadeira liberdade? Essa é uma das coisas mais difíceis de entender para muitas pessoas. Frequentemente questionamos: se Deus desaprova a rebelião, por que não destruiu Satanás de imediato? Mas se Deus fizesse isso, seria como dizer: você é livre para escolher, desde que escolha apenas o que eu quero. E isso não é liberdade de verdade. Isso seria manipulação, apenas escondida sob a palavra escolha. O livre-arbítrio não é um pequeno detalhe na Bíblia. Ele é uma das partes mais importantes do plano de Deus. Por isso, se ele tivesse destruído Lúcifer imediatamente depois de sua rebelião, o verdadeiro significado da liberdade também teria desaparecido. E é aqui que as pessoas costumam errar. Esperamos que Deus haja como um juiz humano comum, punição instantânea, justiça instantânea. Problema resolvido na hora. Mas Deus não é assim. Sua justiça não é apressada. Ele não pune só porque está com raiva naquele momento. Tudo o que ele faz tem um propósito, tem o tempo certo, tem um motivo mais profundo. Capítulo 13. Por que Deus não pune imediatamente? Este é o motivo pelo qual Deus não destruiu imediatamente Satanás e seus anjos rebeldes. Porque se cada decisão errada levasse imediatamente à destruição instantânea, o verdadeiro valor do livre-arbítrio se perderia. Qual seria o sentido da liberdade se cada escolha errada resultasse em eliminação imediata? E mesmo as decisões contrárias a ele, Deus ainda permite que aconteçam. Não é porque ele concorda com o mal, mas porque permanece fiel ao plano que ele mesmo criou. E isso é uma das coisas mais difíceis de aceitar. A liberdade que Deus nos deu também pode trazer confusão. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, mas mesmo assim ele continua dando liberdade. Porque o amor de Deus não quer controlar o homem. O que ele quer é transformar o coração dele. E a verdadeira mudança não vem do medo. Ela vem da fé e da escolha voluntária. A grande pergunta novamente é: por que Deus permite tudo isso? Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente após sua rebelião,
O que as outras criaturas teriam aprendido? Medo, sim, mas não verdadeira lealdade. Pode haver obediência, mas não amor verdadeiro. Haveria silêncio, mas não santidade. E Deus não quer um céu cheio de criaturas que obedecem apenas porque têm medo de serem punidas. O que Ele quer é um reino cheio de corações verdadeiramente transformados pela sua graça. E é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Será possível que até mesmo Satanás ainda seja usado no plano maior de Deus? Isso é difícil de aceitar para muitos, mas quando olhamos atentamente para a Bíblia, vemos uma verdade diferente. Não é porque Deus deseja o mal, não é porque Ele concorda com Satanás, mas porque o poder de Deus é imenso, que Ele pode usar até mesmo os planos para a sua glória. E o exemplo mais claro disso é o próprio Jesus. Desde o início do seu ministério, Satanás já estava lá. Não como aliado, mas como provação, como obstáculo, como fogo que provaria quem realmente é Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E lá, durante 40 dias, Satanás o enfrentou cara a cara. Quando ele estava com fome, foi-lhe oferecido pão. Também lhe ofereceram poder, fama e todas as coisas que o mundo adora. Mas Jesus não caiu. Para cada tentação, sua resposta era sempre a mesma. Segundo as Escrituras está escrito. E a cada vez que ele rejeitava a tentação, uma verdade ficava ainda mais clara. Só ele é digno. Porque somente aquele que venceu a tentação pode carregar o pecado do mundo inteiro. Agora, vamos falar sobre a vitória de Jesus sobre a tentação. Para nos salvar, Jesus precisava fazer algo que nenhum ser humano poderia fazer. Ele precisava viver sem pecado. E depois disso, ele voluntariamente ofereceu a si mesmo para assumir o pecado do mundo. Por isso, quando ele venceu a tentação de Satanás no deserto, ele provou algo muito importante. Ele mostrou que era o Cordeiro sem mancha, o único Salvador digno, e pense nisso. E se a tentação no deserto não fosse um obstáculo para o plano de Deus, mas sim uma parte essencial dele, enquanto Satanás achava que estava enfraquecendo Jesus, ele só estava provando ainda mais quem Cristo realmente era. O mundo viu que, mesmo com fome, cansado e sendo testado, o Filho de Deus não vacilou. Ele não se deixou seduzir pelo poder, não cedeu à fama, não foi levado pelas coisas que o mundo adora. E a cada tentação, o propósito dele ficou ainda mais claro. Depois disso, Satanás apareceu novamente perto do final do ministério de Jesus. Mas desta vez, ele não mirou diretamente em Jesus, mas sim no coração de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o discípulo que trairia o Messias em troca de algumas moedas de prata. Segundo a Bíblia, Satanás entrou em Judas Iscariotes, e a partir de então, o plano da traição começou a se formar. Satanás foi quem plantou a semente da traição, e Judas foi o instrumento para levar Jesus ao Calvário. Mas aqui tudo fica ainda mais surpreendente. Como haveria cruz se ninguém traísse Jesus? Como haveria sacrifício se não houvesse traição? E como chegaria a redenção se não houvesse crucificação? Mais uma vez, vimos uma verdade surpreendente. Até mesmo o plano mais sombrio do inimigo pode ser usado por Deus para cumprir o seu plano eterno. Não porque o mal seja bom, mas sim porque nada pode impedir o propósito de Deus. No final, mesmo sem saber, Satanás também acabou fazendo parte do plano que ele tentava impedir. E isso não torna Satanás fiel. Pelo contrário, isso só prova que ele é um inimigo derrotado que não consegue destruir o plano de Deus. E qual é a lição disso para nós? É aqui que aprendemos algo importante. Não importa o que o inimigo jogue contra você, nada disso pode superar o poder de Deus. Nem tentação, nem doença, nem traição, nem problemas. Deus pode usar até as experiências mais difíceis que você viveu. Às vezes, enquanto estamos no meio da dor, sentimos que nada faz sentido. Há momentos em que até perguntamos, onde está Deus? Mas muitas vezes é aí que ele está mais ativo. Ele age em silêncio enquanto ainda não conseguimos ver o quadro completo. E até mesmo a ferida mais profunda que você já experimentou pode se tornar parte de uma história maior que ele está preparando. Uma história que você ainda não entende totalmente, mas um dia tudo ficará claro. Você já passou por isso? Aquilo que você achava que era o fim, mas depois percebeu que Deus usou aquilo para o bem.
Talvez o seu testemunho seja o que vai dar esperança para outras pessoas. Porque lembre-se disso, talvez o inimigo tenha te ferido. Mas Deus pode transformar essa dor para que ela faça parte do seu propósito. Apesar disso, há uma palavra que aparece repetidamente do começo ao fim da Bíblia, mais profunda do que o julgamento, mais grandiosa do que o poder, amor. E um dos melhores exemplos disso é a parábola do filho pródigo. Havia um pai com 2 filhos. Um dia, um deles pediu sua herança antecipadamente. Depois disso, ele foi embora e gastou tudo vivendo de forma desregrada, até que chegou ao ponto de não ter mais nada. Vida destruída, dinheiro acabado, esperança esgotada. Mas quando ele decidiu voltar, seu pai não o rejeitou. Pelo contrário, ele já o esperava. Mesmo de longe, o pai já estava olhando para ele. E quando o viu voltando, o abraçou de braços abertos. Esse é o tipo de amor de Deus. E aqui entra outra pergunta profunda. Agora, e quanto aos anjos caídos? Será que Deus também mostrou o mesmo amor aos anjos caídos? Na verdade, não é tão profundo assim. E a Bíblia responde claramente se eles ainda podem se arrepender. Mas há uma coisa que vemos com certeza. Deus não os destruiu imediatamente. E isso é algo muito importante. Se Deus fosse só julgamento instantâneo, eles deveriam ter sido destruídos imediatamente após a rebelião. Mas isso não aconteceu. Eles foram expulsos. Mesmo assim, eles puderam ficar. Isso pode significar algo, talvez paciência. Pode ser misericórdia. Pode ser parte de um plano mais profundo de Deus. Porque o amor de Deus não é só para aqueles que seguem perfeitamente. De acordo com Jesus, amem até mesmo os seus inimigos. E ele também disse que Deus faz o sol brilhar tanto para os bons quanto para os maus. E ele dá chuva tanto para os justos quanto para os injustos. Deus não remove imediatamente aqueles que caem, porque o amor dele não é baseado em desempenho. O objetivo do amor de Deus é a transformação. E às vezes isso leva tempo para acontecer. E é aí que entra o julgamento. Mas não devemos pensar que só porque Deus é paciente não haverá julgamento. Deus não é cego para o mal. Ele não ignora a rebelião. Ele marcou um dia para todos. E o julgamento final certamente virá. A Bíblia diz isso claramente. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Eles foram reservados para o julgamento. Eles não foram esquecidos. Também não foram absolvidos. Eles estão apenas esperando o tempo determinado. E a corte eterna do céu já está pronta. Cristo será o próprio juiz. E o seu julgamento será final. Em Apocalipse capítulo 20, o apóstolo João mostrou uma cena assustadora. O grande trono branco. Livros sendo abertos. E todas as almas estão de pé diante de Deus para serem julgadas de acordo com suas obras. E esse dia não é apenas um símbolo, é uma promessa. E também um aviso. Chegará o dia em que Satanás enfrentará o julgamento final, seus anjos e todos que escolheram as trevas em vez da luz. Mas há algo ainda mais importante de se entender. O final do plano de Deus não é apenas punição, é restauração. Deus não apenas destrói o mal, ele também conserta tudo o que foi quebrado. Ele purifica o que foi manchado, ele cura os feridos, e ele corrige tudo o que está errado. E chegará o dia em que Satanás será completamente derrotado. O inimigo que trouxe divisão, morte e destruição será julgado para sempre. Depois de tudo isso, há uma verdade que você deve lembrar. Deus já venceu. Não estamos esperando para ver se ele vai vencer ou não. Isso já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas venceu o pecado, ele também derrotou o inimigo. Então, mesmo que a escuridão ainda pareça forte hoje, tudo isso é temporário. Cristo ainda reina. O trono dele é inabalável. As promessas dele não falham. E se você está nele, você faz parte dessa vitória. Não como um simples espectador, mas como filho de Deus. Como parte do corpo de Cristo que permanecerá firme até a queda definitiva do inimigo.